Bom, boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver assistindo pela internet também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Obrigado pelo convite da casa mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas provas, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso significa que todos nós que estamos aqui temos as nossas dificuldades, as nossas aflições, os desafios do dia a dia. E bendita seja a doutrina espírita que nos dá o alívio, nos dá o conforto e principalmente o esclarecimento para enfrentar esses desafios, né, que todos nós temos. Uns mais, outros menos, às vezes tem gente que gosta de ficar comparando, né, problemas, né, acho que não é o caso. O mais importante é a gente vencer os nossos desafios da melhor maneira possível, com fé, com paciência e principalmente com resignação, porque Deus está à frente de tudo, sempre. A gente nunca pode se esquecer disso, principalmente nós, que nos dizemos espíritas, que abraçamos a doutrina espírita como a nossa filosofia de vida. Então, vamos entender primeiro o que é alívio, antes da gente falar propriamente das provas, né? Diminuição de peso ou de carga, diminuição da fadiga, da dor e da ansiedade. Então, se a gente está com algum peso, com alguma carga, nada mais justo do que a gente querer um alívio para isso. Ninguém vai querer ficar carregando um peso desnecessário a vida toda. Então, a gente tem o direito, sim, de pedir e de querer esse alívio para as nossas dificuldades. A forma como a gente vai conseguir esse alívio são as mais diversas possíveis e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vamos entender, então, o que são as provas, dentro da ótica espírita, né, dentro do conceito que o Espiritismo nos traz, que seriam as provas pelas quais todos nós que estamos aqui e estamos passando, estamos enfrentando, né, no transcorrer da nossa evolução espiritual. Recomendo a todos, quem for fazer Evangelho no Lar na semana, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama Bem-aventurados os aflitos, tem vários itens dentro desse capítulo, tem muita informação ali para a gente refletir e principalmente praticar. A base dessa palestra está lá nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, então. Então, o que o Evangelho nos traz como informação sobre as provas? Elas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Eu consigo exercitar, então, a minha inteligência através das provas pelas quais eu passo? Sim. Principalmente quando eu consigo superar esses desafios. Eu vou desenvolvendo a minha inteligência, eu vou adquirindo novos conhecimentos e, consequentemente, estou evoluindo espiritualmente. Desenvolve também a nossa paciência, porque quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, a gente precisa de paciência para enfrentar isso. Porque não é como num passe de mágica que esses problemas serão resolvidos. A gente sempre fala que a casa espírita, ela não vai resolver o problema de ninguém. Ninguém que adentra uma casa espírita vai sair daqui com todos os seus problemas resolvidos. Aqui não é uma tenda de milagres. Aqui nós vamos adquirir conhecimento, vamos adquirir forças, vamos adquirir tudo aquilo que a gente precisa para nós solucionarmos os nossos problemas. Claro que a casa espírita tem um papel fundamental, o espiritismo tem um papel fundamental para a solução dos nossos problemas. Mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente pode vir aqui toda semana, passar em atendimento fraterno, assistir todas as palestras aqui presencialmente ou online. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai resolver de nada. Então a gente precisa ter essa paciência e, consequentemente, a resignação, de entender que tudo aquilo pelo qual nós estamos passando hoje é temporário. As dificuldades pelas quais nós estamos enfrentando hoje, elas são temporárias. E a gente nunca pode se esquecer disso. A gente nunca pode duvidar de que Deus está à frente de tudo. E, como eu falei, o Espiritismo nos ajuda a entender isso. No Livro dos Espíritos, também encontramos lá algumas informações sobre as provas. Está lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Quando nós estamos no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, nós escolhemos os tipos de prova pelas quais nós iremos passar, porque nós temos o livre-arbítrio. Quer dizer que tudo aquilo que eu estou passando hoje, eu escolhi de alguma forma passar por isso? Sim.
Nós escolhemos, ou participamos do processo, do nosso processo reencarnatório, dessas coisas. A gente pede alguma coisa que está fora do nosso alcance, aí vem o nosso amigo espiritual, nosso mentor individual, e dá uma freada na gente. Ó, peraí, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir pagar tudo de uma vez. Vamos parcelar esse seu débito aí, ou vamos dividir em suaves prestações para você poder conseguir enfrentar tudo isso. Porque às vezes a gente, na ânsia de querer resolver tudo de uma vez, aí a gente enfia os pés pelas mãos e aí não vai dar certo. Então nós participamos dessas escolhas. Claro que existem exceções, né? Toda regra existe exceção. Quando nós abusamos do nosso livre-arbítrio, a gente acaba temporariamente tendo as nossas escolhas suspensas. Vou dar um exemplo prático. Se a gente tem, para quem tem carteira de habilitação, CNH, começa a passar em sinal vermelho, andar sem cinto de segurança, passar em faixa de pedestre sem respeitar o pedestre, você vai começar a adquirir multas. Você vai começar a encher o seu prontuário de multas. Vai chegar uma hora que a sua CNH vai ser suspensa. Então, temporariamente, você vai ter, digamos, um período de suspensão do direito de dirigir. Com as nossas escolhas, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se eu abusar muito do meu livre-arbítrio, se eu abusar muito das minhas más escolhas, vai chegar um momento que, opa, peraí, agora você já não vai ter o direito de fazer algumas escolhas. E aí a gente tem o que a gente chama de reencarnações compulsórias. E a gente encontra muitos exemplos aí, se a gente analisar direitinho, a gente vai ver que tem muita gente que está numa reencarnação compulsória. Mas não significa que não participou do processo. Não significa que veio para cá ciente daquilo que iria passar. Ninguém cai aqui de paraquedas. Nada que acontece na nossa vida foi o acaso, foi a sorte, foi o azar. Nós participamos desse processo. Talvez não escolhendo, mas participando dele. Ainda no livro dos Espíritos, então nada acontece sem a permissão de Deus, porque ele estabeleceu todas as leis que regem o universo. Deus é nosso Pai de infinita bondade e justiça, nosso Pai Criador, e tudo o que acontece aqui, no nosso mundo, no nosso planeta, tudo está sob as ordens de Deus. Então, o Espírito, nós, quando estamos no mundo espiritual, podemos optar pelo caminho do bem ou do mal quando viemos para cá. Se viermos a fracassar nas nossas escolhas, Deus vai nos dar novas oportunidades de recomeçar. Só que essas oportunidades nem sempre serão das mais fáceis. Se eu insisto no erro, se eu permanentemente estou praticando algo que não seja bom, vai chegar uma hora que o meu sofrimento vai ser um pouquinho maior. A minha prova, a minha carga vai ser um pouquinho maior. Então, quer dizer que se eu estou passando hoje por um momento extremamente difícil, em algum momento da minha trajetória, eu fiz algo que não foi tão bom assim? Muito provavelmente. E às vezes é nessa vida mesmo, não necessariamente numa vida anterior. Às vezes nessa própria vida, estamos aqui agora, fazemos escolhas equivocadas, e aí vai ter as consequências que são naturais. Se eu fizer o bem, claro que vão acontecer coisas boas na minha vida. Só que se eu insistir em coisas não tão boas, a colheita vai ser proporcional às minhas escolhas. Falei da Terra, nosso planeta, nosso mundo em que estamos habitando hoje. O Espiritismo, né, a doutrina espírita nos dá algumas classificações de mundos. E a Terra, onde nós nos encontramos, se encontra hoje no mundo de provas e expiações. E o que é isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos temos algumas explicações sobre o que seria esse mundo de provas e expiações. Tem um capítulo lá no Evangelho que fala exatamente sobre as diferenças dos mundos onde nós habitamos. Falando sobre a Terra, é um mundo, então, de provas e expiações, e por isso que o homem, a humanidade que nela habita, é alvo de tantas misérias. Porque nos mundos de provas e expiações, ainda predomina o mal. Então, se nós estamos aqui, habitando o mundo de provas e expiações, significa que boa coisa a gente ainda não é. Se fôssemos espíritos evoluídos, já estaríamos em planos mais elevados. Não estaríamos vivenciando todas as coisas que a gente vê aqui. Infelizmente, no nosso entendimento, na nossa visão materialista, o mal ainda predomina, só que a gente pode também ter uma outra visão. Se a gente ficar só focado nas coisas ruins, a gente vai ficar naquela onda vibratória extremamente prejudicial. Ele tem uma repercussão
maior do que o mal. Tem gente que parece que de propagar o mal e esquece que tem muita coisa boa acontecendo. É nosso papel também fazer isso, principalmente nós espíritas. Valorizar as coisas boas que ocorrem nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, de uma forma geral, a Terra ainda predomina o mal, porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações. E continuando ainda nesse capítulo, ó, a Terra está passando por um período de transformação e passará de provas e expiações para um mundo de regeneração. Seria o próximo estágio evolutivo do planeta e dos habitantes que aqui estão. Nesse mundo de regeneração, a humanidade será mais feliz, pois a lei de Deus reinará. E como é que a gente faz para transformar a Terra no mundo de regeneração? Praticando o bem, deixando de fazer o mal, ou não supervalorizando o mal e enaltecendo o bem. É um trabalho individual de cada um de nós que está aqui, é um trabalho coletivo, nós enquanto humanidade, e enquanto a gente não mudar a nossa forma de pensar e de agir, permaneceremos no mundo de provas e expiações. A Terra, em algum momento, passará para esse mundo de regeneração. Mas se eu não estiver condizente com essa transformação, claro que eu não vou continuar aqui. Habitarei um mundo de provas e expiações em outros locais. Ah, mas existem outros mundos habitáveis? O Espiritismo nos ensina que sim. E o próprio Jesus nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, para aqueles que ainda hoje acham que só Terra é um mundo habitável, né, precisa estudar um pouquinho mais. Não só os ensinamentos de Jesus, mas a própria doutrina espírita que nos ensina isso. E aqui, ó, o ciclo evolutivo que nós estamos passando. Já estivemos lá no comecinho, ó, no mundo primitivo, nas primeiras encarnações terrenas, nas primeiras encarnações humanas. Passamos para o segundo estágio, que é o que nós nos encontramos hoje, mundo de provas e expiações, e ainda tem um longo caminho para a gente percorrer. A gente só está no segundo estágio enquanto planeta. Temos muita coisa ainda tem muita coisa ainda para acontecer, mas vai depender da gente. Não vai ser um passe de mágica que a Terra se transformará no mundo de regeneração. Quando isso acontecer, as provas pelas quais nós estamos aqui hoje passando, elas deixarão de existir ou serão mais suaves. Serão provas mais amenas do que a gente encontra aqui. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa. Porque nós ainda estamos fazendo parte de todo esse ciclo evolutivo da Terra. Nós ainda não evoluímos o suficiente para, por exemplo, morar no mundo feliz, no mundo puro. O próprio Kardec, na Revista Espírita, nos dá algumas informações sobre o planeta Júpiter, por exemplo, que seria um planeta muito mais evoluído que a Terra. E quando a gente vê aquilo, puxa, quero muito ir para Júpiter. Tá bom, então vamos fazer por merecer. Hoje, pelo nosso estágio evolutivo, nós nos encontramos aqui, dificilmente na próxima encarnação iremos para Júpiter. Ainda vamos ter que passar por um longo período de adaptação e de evolução aqui na Terra e em outros mundos um pouquinho mais atrasados do que Júpiter, por exemplo. Falei de provas e expiações, o que significa, qual é a diferença de prova e expiação? Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia do Chico Xavier, nos dá aqui uma explicação bem didática. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nós somos ainda discípulos preguiçosos, espiritualmente falando. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, quando a gente está na escola, por exemplo, a professora vai lá, ensina, passa a matéria, ensina tudo aquilo que ela tem que ensinar, e aí a gente vai ser submetido a uma prova, para ver se nós realmente aprendemos aquilo, para poder passar de ano. Tem muita gente, quando está na escola, né, tem aquele medo horroroso, né, de prova, mas é uma necessidade para nosso crescimento educacional. Porque se a gente só ficar ouvindo e não mostrar que a gente sabe, mostrar para nós mesmos, às vezes a gente não assimila todo aquele conteúdo. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós estamos passando por várias e várias experiências necessárias para o nosso aprendizado.
Só que se a gente comete algum crime, por exemplo, se eu cometo algum deslize, eu precisarei pagar por esse crime. Aos olhos, é que a gente está tão acostumado que na lei dos homens, para tudo se dá um jeitinho, para tudo, né, a gente consegue um caminho alternativo, mas perante a Deus, perante a lei de Deus, nada escapa. Tudo que a gente fizer, de bom ou de ruim, terá uma consequência. Então, se eu cometer um crime, eu vou ter que pagar por esse crime, e aí se torna uma expiação. Um outro exemplo, talvez mais didático, nossos irmãos animais, eles passam por provas. Eles têm a necessidade de passar por experiências que aos nossos olhos às vezes são experiências duras e difíceis, mas é necessário para o aprendizado dele. Mas os animais, como eles ainda não têm o livre-arbítrio desenvolvido como a gente, como nós humanos, eles não têm expiações. Então, um exemplo. Se um carteiro, hoje em dia quase a gente não vê carteiro na rua, se um carteiro bater na minha casa e o meu cachorro mordeu o carteiro, o meu cachorro ele não vai ter uma expiação por causa disso. Ele não vai ter que pagar por esse crime que ele cometeu. Ele fez isso talvez por instinto, talvez para defender a casa, enfim, por uma série de coisas. Agora, se eu for lá e bater no carteiro, aí eu estou cometendo um crime, porque eu tenho uma inteligência desenvolvida, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho uma série de coisas que os animais ainda não têm. Aí eu vou ter que pagar por isso. Eu vou ter uma expiação pela falta que eu cometi. Diferente dos animais que ainda não têm. Então essa é a diferença de provas e expiações. Provas todos nós temos. Nós humanos, nossos irmãos animais, a grande maioria de nós está passando sim hoje por provas, por desafios no dia a dia. E alguns de nós, quando é uma prova extremamente complicada, difícil, algo que ultrapassa o simples evoluir, aí provavelmente é uma expiação, é um pagamento de dívidas anteriores, que talvez a gente tenha adquirido e às vezes a gente fica naquela pergunta, puxa, mas o que eu fiz para merecer isso? E o Espiritismo nos dá essa explicação. Ah, mas não seria mais fácil se eu lembrasse? Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos deu o véu do esquecimento. Será que nós lidaríamos com tranquilidade, com harmonia, se nós soubéssemos realmente o que a gente fez no passado? Será que nós lidaríamos bem com as pessoas que estão ao nosso redor, que provavelmente estiveram participando desse processo e hoje nós estamos juntos para ter um reajuste? Será que eu conseguiria ter esse reajuste? Será que eu lidaria bem com isso? Então as leis de Deus são sábias e justas. Se a gente não lembra, graças a Deus. Senão essa carga, que já é muitas vezes pesada, se tornaria ainda maior. Se nos lembrássemos daquilo que a gente fez, daquilo que aconteceu numa vida anterior. Se temos esse véu do esquecimento, ainda bem. Vamos dar graças a Deus por isso. E aí, uma pergunta que todo mundo às vezes se faz. Puxa, eu estou passando por uma prova, estou passando por um sofrimento. Eu posso pedir para que esse sofrimento seja amenizado? Posso pedir a Deus para aliviar a carga? Claro que sim. Aí, no próprio Evangelho, a gente encontra aqui ó, esses três pensamentos. É permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? Claro que sim. Ninguém vai querer morrer afogado. Ao que tem um espinho cravado, retirá-lo? Evidente, a gente vai ficar a vida inteira com um espinho, com uma pedra no sapato, sofrendo desnecessariamente. Ao que está doente, chamar um médico? Evidente. Eu vou ficar a vida inteira doente. A gente sabe que, acho que todo mundo aqui conhece pessoas que adoram ficar doente, ou adoram se dizer doentes, ou adoram se fazer de vítimas, para que as pessoas tenham dó, para que as pessoas, ai, puxa, coitadinho, vive doente. Às vezes a pessoa não quer se melhorar. Às vezes, para aquela pessoa, é conveniente estar doente. Ah, mas tem gente que gosta? Sim. Tem gente que adora se fazer de vítima. E a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes isso pode acontecer com a gente também. Naquela ânsia de querer ser aceito, de querer, às vezes, ser paparicado pelas pessoas, a gente se faz de vítima para todo mundo ficar com dó e ficar do nosso lado. Só que isso traz consequências sérias para a nossa evolução. Então a gente não pode se fazer de doente desnecessariamente. Então, é permitido sim que a gente peça um alívio das nossas dores, porque a gente não precisa passar por elas se não for necessário. E a gente nunca sabe até onde vai aquela necessidade.
quanto que eu ainda preciso enfrentar daquilo? A gente ainda não sabe. E ainda bem que a gente não sabe, porque senão a gente não conseguiria vencer os nossos desafios. No livro dos Espíritos, o Espírito, todos nós somos espíritos, né? Aqui encarnados ou quando estamos no mundo espiritual. Podemos escolher uma prova mais difícil com a expectativa de chegar a um estado melhor. Podemos fazer uma escolha mais dura, mas como eu disse, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor vai estar ali do lado falando, calma, você realmente quer passar por isso? Você vai conseguir enfrentar isso? Não vai melhor dar uma aliviada, dar uma dividida nessas prestações espirituais que você tem? E às vezes dividindo a gente já não consegue. Então por isso que quando a gente vai lá, e o André Luiz nos relata isso muito bem, né, nos livros dele, o departamento de reencarnação que tem lá no mundo espiritual, quando a gente vai lá e participa desse processo, faz essas escolhas, vamos ter calma, né, nessas escolhas. Não vamos querer resolver tudo de uma vez. Aqui na Terra, às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é melhor ir com calma, com tranquilidade, com paciência, para poder resolver tudo aquilo que a gente precisa. Esse escolher uma prova mais difícil pode parecer estranho se a gente tiver o olhar da matéria, o olhar nosso aqui. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, muitas vezes nós temos um olhar diferente. Tem pessoas que realmente sabem que precisam passar por uma determinada situação, escolhem aquilo, vêm com esse propósito e vencem. Puxa, mas tem gente que pede uma prova absurdamente difícil e vence. Sim, trouxe um exemplo aqui, aliás, bem lembrado. Eu fiz essa mesma palestra ontem numa outra casa e tinha esquecido desse exemplo aqui. Meu pai falou, por que você não inclui o nosso amigo aqui para ilustrar esse exemplo de provas? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Jerônimo Rosa. Aliás, Jerônimo Mendonça, desculpe. Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Para quem não conhece, tem esse livro aí que conta a biografia dele. É uma figura fantástica do meio espírita. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele não tinha movimentos do pescoço para baixo. Fazia palestras deitado. Era carregado pelas pessoas para ir em centros espíritas fazer palestras. E foi um grande exemplo de resignação, né, de enfrentar o seu desafio, o seu grande desafio, e um grande exemplo de amor ao próximo. E aí, um grande exemplo para nós espíritas, que muitas vezes, na primeira dificuldade que a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer. Tá muito frio hoje, eu não vou no centro. Tá muito calor, não vou no centro. Tá chovendo, também não vou no centro. Tem alguma coisa melhor para mim fazer, vou viajar, vou pegar a minha família e vou viajar. Todos nós temos o direito de ter os nossos momentos de lazer. Mas e o nosso compromisso espiritual? Principalmente para quem é trabalhador de casa espírita. É muito gostoso, é muito legal viajar, né, tirar uns dias de descanso. Só que quando nós nos propomos ao trabalho numa casa espírita, a gente não pode se esquecer que nós estamos aqui para servir. E tem muita gente que precisa da gente. Encarnados e desencarnados, agora pela internet também. Nesse final de ano, uma opinião minha, tá? Respeito, eu sei que cada casa tem uma forma de trabalhar, tem a sua dinâmica, a sua necessidade. Mas a maioria dos centros espíritas encerram suas atividades, às vezes uma semana antes do Natal. E só volta 1, 2 semanas depois de janeiro. E as pessoas que precisam? Como é que ficam? Lá na nossa casa, em Sorocaba, no Jeff, nós não fechamos nem Natal, nem final de ano. Teve uma pessoa que foi no final do ano e me falou algo que me deixou muito assim, puxa vida, e ela não sabia que nós tínhamos aberto na semana do Natal. Eu falei, puxa vida, eu não sabia que vocês estavam abertos, eu não teria vindo aqui, teria ido assistir palestra. Eu tive que ir numa outra denominação religiosa que estava aberta, porque eu queria ter um momento de paz, um momento de encontro com Deus. Só que todos os centros espíritas que eu conheci estavam fechados. Eu achei aquilo, sinceramente,
Eu fiquei com vergonha. Porque igreja católica abre, igreja evangélica abre, e os centros espíritas, pum, fecham suas portas. Ah, todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa viajar. Mas precisa todo mundo viajar na mesma época? Todo mundo junto? Não dá para fazer um rodízio, ver um pessoal no Natal, na semana do Natal, pessoal na semana do Ano Novo, pelo menos para ter algo a oferecer às pessoas, uma leitura do Evangelho que seja, uma fluidoterapia, tudo bem, paralisar estudos, trabalhos mediúnicos, né? Ok, mas oferecer às pessoas que vêm buscar um alívio para as suas dores e as casas espíritas simplesmente fecham suas portas. Então, é uma reflexão para todos nós, enquanto espíritas, trabalhadores do movimento espírita, em repensar as nossas atitudes, porque tem muita gente precisando. Encarnados e desencarnados também, porque no centro espírita, ele é um ponto de luz, é um foco de luz. E quando a pessoa sabe que ali tem um foco de luz para buscar ajuda, a pessoa vai. Encarnados e desencarnados, repito. E aí a gente simplesmente apaga a luz, paga tudo, volta depois, daqui a uma semana, 2, 3, um mês. Tem centro espírita que está um mês fechado. Tudo bem, de novo, uma opinião minha, tá? Respeito a dinâmica e o que cada um faz. Mas a gente não pode se esquecer que tem muita gente precisando. E fica a reflexão, será que todo mundo precisa descansar junto? Não dá para fazer um rodízio? Lá onde eu trabalho, a gente faz esquemas de plantão de Natal e de Ano Novo. Metade do pessoal trabalha Natal, metade folga. E depois inverte. Quem folgou trabalha, quem trabalhou folga. Simples assim. Sempre deu certo. Lógico, tem pessoas que às vezes preferem folgar Ano Novo, preferem folgar Natal. Aí, né? Mas funciona no meio profissional, por que não pode funcionar no meio espírita? Se uma casa tiver 20 trabalhadores, os 20 precisam parar? Será que não dá para deixar 5 de plantão? Já que nós estamos pela internet, hashtag fica a dica para as casas espíritas, para todo mundo repensar. Então, Jerônimo Mendonça é um grande exemplo para nós. Às vezes, a nossa preguiça espiritual de não querer fazer as coisas, ele não tinha preguiça nenhuma. E foi um grande exemplo para todos nós. Tinha suas provas, talvez uma expiação muito grande, mas não deixou de fazer a parte que lhe cabia. Ele tinha suas necessidades, mas ele aliviava as dores das pessoas. Talvez muito mais do que as próprias dores que ele tinha. Dores físicas, inclusive. Haverá mérito, então, em agravar as provas por meio de sofrimentos voluntários? A gente pode escolher passar por algo só por querer agravar minha prova, querer agravar meu sofrimento voluntariamente? Esse é o capítulo, inclusive, aqui do Evangelho. Podemos pedir isso? Sim, se esses sofrimentos e essas privações tiverem por objetivo o bem do próximo, pois é a caridade pelo sacrifício. Então não é pedir para sofrer à toa, mas se for algo útil para alguém, sim, podemos pedir para agravar um pouquinho as nossas provinhas. Exemplos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que necessita. Às vezes deixar a própria casa para ir socorrer alguém que está passando frio, que está passando fome. Quantos de nós, às vezes, na nossa preguiça espiritual, hoje está frio, eu não vou sair de casa. Não vou nem no centro espírita, vou ficar em casa. Tudo bem, é um direito de cada um, nós temos o livre-arbítrio. Mas será que ao sair de casa a gente não pode se deparar com alguém que esteja precisando de ajuda? Ou mesmo aqui na casa espírita, às vezes naquele frio, às vezes a gente encontra alguém aqui às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes um abraço que a gente dê em alguém que esteja precisando de um abraço, já vai ser uma grande ajuda que a gente vai dar. Mas é tão simples. Mas é aquilo que aquela pessoa precisava porque você estava no lugar certo na hora certa. Acho que todo mundo aqui conhece a oração de São Francisco. A primeira frase da oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Tá. Quando alguém pede ajuda a Deus, Deus me ajude a aliviar minha prova, não sei o quê, tarará, ok. Tem lá toda uma equipe espiritual que vai receber esse pedido de ajuda
Poxa, aquela pessoa ali está precisando de ajuda. Quem é que vai poder ajudar ele? Estou procurando um instrumento aqui. Opa, achei ele. Ele vai ser um instrumento para ajudar a aliviar a prova dele. Só que esse instrumento precisa estar conectado com o plano espiritual. E aí fica a pergunta para cada um. Nós estamos conectados com Jesus para sermos um instrumento da paz de Deus? E nós podemos ser um instrumento aonde quer que a gente esteja. Não é só aqui na casa espírita. Da porta do centro para fora, principalmente. Na nossa vida social, no convívio com as pessoas, no nosso ambiente de trabalho, de escola, de família. Muitas vezes nós podemos ser esse instrumento que a espiritualidade está buscando para aliviar o sofrimento de alguém. Só que se a gente não quiser, se a gente... não estou preparado. Não quero, ainda não estou pronto. Quantas vezes a gente não ouve isso na casa espírita? Pessoas que têm um enorme potencial para ajudar, e aí vira, não estou preparado ainda. De novo, livre-arbítrio de cada um. Mas é uma porta que se fecha. É uma oportunidade que a pessoa tem de servir. E a pessoa simplesmente não quer. Levar a consolação aos necessitados, tratar de doentes, que são nossos irmãos em Deus. Exemplos, né, de que nós estamos, entre aspas, deixando de lado o nosso conforto para ajudar alguém que precisa. Quantos de nós fazemos isso? Muito poucos. Muito poucos. E a casa espírita, como eu falei, tem um papel fundamental no alívio do sofrimento das pessoas. E olha só o que nos diz Emmanuel, uma psicografia pelo Chico Xavier, lá na década de 50, e que foi publicada na revista O Reformador. Ou seja, não é de agora que os alertas vêm sido trazidos para a gente. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através de raios benfazejos, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Eu falei que o centro espírita é um ponto de luz? Está aí, ó. O centro espírita é uma luz divina que se acende nas trevas da ignorância. E todos que estão aqui fazem parte dessa luz. Todos que estão aqui, frequentadores e principalmente os trabalhadores da casa, fazem parte disso. Agora, se eu não participo disso, é uma oportunidade que eu estou deixando passar. Olha que oportunidade bendita de, inclusive, pagar algumas prestações espirituais que eu tenho. Porque quando eu estou ajudando o próximo, primeiro estou ajudando a mim mesmo. E quando eu ajudo o próximo, eu estou resgatando alguns débitos, resgatando algumas coisinhas. Porque nós podemos pagar os nossos débitos não só com sofrimento, mas com amor. Pagar o mal com o bem seria maravilhoso se todos se conscientizassem dessa forma. Só que pouca gente... Por isso que a gente ainda está passando por tantos sofrimentos. Porque pelo amor, infelizmente, a gente não funciona. Quantas pessoas, a grande maioria das pessoas que procuram uma casa espírita, não vem aqui porque queria estudar a doutrina espírita, quero fazer o ESD, quero conhecer o espiritismo. Não. Primeiro passo que a pessoa deu para vir numa casa espírita, normalmente foi por causa de um sofrimento, de uma dor. Aí a pessoa vem, às vezes resolve o seu problema e some. Nunca mais aparece. Sendo que poderia aproveitar a oportunidade, depois de resolver os seus problemas, de continuar aqui e ser um servidor de Jesus. E nunca é demais a gente lembrar daquela frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Nós fazemos essa pergunta mentalmente para Jesus? Muitas vezes a gente não faz porque nós temos vergonha. Vergonha de pensar, de ter a consciência de que, puxa vida, não estou fazendo nada. Poderia fazer tanto e não faço nada. Mas se nós tivermos um mínimo de consciência, um mínimo de humildade, a gente vai parar e dizer: Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E a gente pode fazer tanto em todos os lugares onde a gente estiver. Lembrando, de novo, da oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Podemos ser esse instrumento.
Para encerrarmos, 2 mensagens aqui de Emmanuel. Primeiro no livro Pronto Socorro, psicografia do Chico Xavier. É razoável que façamos a palavra de bom ânimo e o gesto de apoio para todos aqueles que nos cercam. Nessas horas amargas, é indispensável sejamos a segurança daqueles irmãos enfraquecidos diante da prova prestes a cair. Às vezes, sem a gente perceber, nós somos esse instrumento e nós somos esse ponto de apoio na vida de muita gente. Eu tenho certeza que todos aqui têm um enorme potencial para ser o ponto de apoio, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. Às vezes, ser esse ponto de apoio aqui na casa espírita. Ser esse ponto de apoio, e não para se envaidecer. Não para dizer, fulano, vou procurar o fulano porque ele vai resolver meus problemas. Não. Mas procurar a casa espírita através do fulano, porque ele tem condições de minimamente auxiliar aqueles que precisam e que podem receber esse auxílio. Mas para isso a gente precisa querer ser esse ponto de segurança. E a maioria de nós simplesmente não quer. Depois eu faço, depois eu vejo. E no livro Fonte Viva, também do Emmanuel. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Cada um de nós tem a prova que precisa, tem a prova que merece, e estamos no lugar certo na hora certa. Ninguém caiu de paraquedas, ninguém está aqui por acaso, ninguém passa por algo que não precise. E o Espiritismo nos dá esse conforto, nos dá esse esclarecimento, de entender que hoje, às vezes estamos passando por um momento difícil, mas esse momento vai passar com fé em Deus, com fé em Jesus. E aqui, os livros que eu citei aqui durante a palestra, né? Recomendo, de novo, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem muita informação ali, tem muita reflexão para o nosso dia a dia, mas não só refletir, pôr em prática também. Muito obrigado, mais uma vez, à casa, pelo convite, aqueles que nos assistiram aqui pela internet. Que Jesus abençoe cada um de vocês, que cada um tenha um excelente início de ano e que Jesus abençoe, hoje e sempre, todos os trabalhos e todos os trabalhadores aqui desta casa. Uma ótima noite a vocês.